Ai, obrigada, Jennifer. Também acho que não precisa. Pode ficar natural mesmo. Com make de panda, né? Né? Por isso que eu uso óculos. Brincadeira. Gente, enquanto o pessoal vai entrando, essa aí é a Vivi, pra quem não Olá. conhece. Eu falei dela na live que eu fiz com a Laura, ela foi minha doula no parto do Miguel. E a Vivi, ela é mil e uma utilidades na minha vida. Tem uma Vivi pra chamar de sua. E eu fiz uma live com ela recente, né, Vivi? Contei um pouquinho dos meus partos. E aí eu gostei tanto desse negócio de fazer live com a Vivi, que ela foi nossa primeira convidada aqui Ai, no Mães obrigada. Curiosas. E é uma honra, Vivi, ter você aqui com a gente Obrigada, para falar um imagina. pouquinho sobre a amamentação. Tenho certeza que as mamães que estão aí vão adorar te conhecer e aprender muito aí com você. Ah, com certeza, vamos ajudar, né? Vamos sim. Vamos lá, vamos esperar só mais um pouquinho. Ó, a Laura tá online aí, gente. Ela vai ficar aí de olho nos comentários, então se alguém quiser ainda mandar alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários que a Laura vai acompanhar. Oi, Ah, que legal. Cris, chegou aí também. Você quer que Vamos eu lá. vá respondendo as perguntas que você me enviou ou você vai perguntar e eu respondo? Como vamos fazer? Vivi, ó, eu acho que você pode, antes de começar a responder as perguntas, que inclusive chegou uma depois, agora à noite, Hum, de uma gravidinha que tá sentindo o seio bastante dolorido, bem sensível, e perguntou o que que ela precisa fazer para se preparar para a amamentação. Então, acho que a gente podia começar daí, né? tá, Desde a gravidez, o que a gente pode fazer para se preparar, e aí a gente vai entrando nas perguntas. legal. Então tá bom. Acho que muita gente não sabe, mas o nosso corpo começa a produzir o tecido, aliás, a gente nasce, né, com tecido mamário, mas ele começa a ganhar forma a partir das 20 semanas de gestação. Então a gente começa a produzir mesmo o colostro e o corpo entender que vai ali para frente para amamentar um bebê a partir das 20 semanas. Então, não é muito incomum, acontece bastante, de mulheres na gestação terem a produção do colostro, acordarem com a roupa molhada, depois de uma noite de sono, ali com o seio molhado, ou mesmo durante o dia, sair um pouco de colostro. E, inclusive, já atendi casos de mulheres na gestação que tiveram mastite, que é uma inflamação ali do tecido, porque talvez um ducto ficou engurgitado, entupido, e aí isso fez com que evoluísse para uma infecção e aí teve que tratar com medicação, enfim, e aí a obstetra que recomenda, né? Então a gente pode se preparar para a amamentação com bastante informação, entender o que pode acontecer no seu corpo, o que é normal, o que é para prestar atenção. Então a mulher precisa se olhar muito, se observar, observar suas mamas, ver se elas estão crescendo, se elas estão com um aspecto normal, se está saindo uma secreção, se ela é compatível com um colostro, né? E se ela perceber que tem alguma alteração ali, sempre procurar uma opinião profissional. O que a gente não deve fazer é tentar preparar o seio, porque não tem muito o que preparar. Né? Então, na verdade, tinha-se a ideia que precisava fazer coisas abrasivas para deixar a pele mais firme, para evitar o machucado, mas na Eu verdade ouvi isso na isso, gravidez do B. Olha, tem pois pouco é. tempo que eu estava grávida do B, 4 anos atrás. Então, esses mitos Pregar se com bucha no perpetuam. banco. Pois é, deixa o peitinho lá quieto, não precisa de bucha, não precisa passar hidratante também, pomada nenhuma. A gente, na areola do seio, faz os tubérculozinhos, que sai uma secreção, que aquilo vai ser o próprio hidratante natural, né? Então, Deus fez tudo muito perfeito ali, o seio tá prontinho para um bebê mamar. O que a gente precisa, na verdade, se preparar são pessoas que têm cirurgias, né? Então, se elas fizeram redução de mamas, se elas fizeram implantes,
Então a gente precisa ver que isso traz alguns níveis de risco para a amamentação. Então, se você fez alguma Uhum. cirurgia de redução de tecido, ai, minha Nutri indicou uma bucha na gestação. Nutri, pelo amor de Deus, Nutri. Vamos cuidar Você da pode, refeição, não dos pode peitos. Pois é, não precisa, ai, enfim, né? Uma pena. E assim, não é a especialidade, a pessoa, né, tá desatualizada ainda. Não foi por mal, viu? Foi falta de informação dessa profissional. Mas estava falando, né? Quais são os índices de risco? Então, para mulheres que tiveram feito alguma cirurgia, a gente precisa avaliar, porque depende da quantidade de tecido mamário que foi retirado, como foi a incisão dessas próteses, pode ter comprometido, não 100%, tá, gente? Mas um pouco, tanto na produção quanto na viabilização da amamentação por aquele seio, por aquela mama. Então, alguns ductos podem ter sido cortados, né, bloqueados em cirurgias, o corpo vai restabelecendo, mas isso não, a gente não consegue em nenhum cenário garantir 100% uma amamentação exclusiva, né? Lembrar que a amamentação, ela não é só nutrição, né? Ela também é vínculo, ela é aconchego, então a gente precisa entender que às vezes, dependendo do risco que essa mulher tiver no histórico do corpo dela, ela vai precisar de um apoio de profissionais, de consultoras de amamentação, de pediatras que sejam a favor da amamentação, para às vezes ter algum protocolos de hiperestimulação, de reserva de leite, né, fazer estoque desde o início mesmo, por conta dessas intervenções que podem impactar, tá bom? Mas para as mulheres que para as mulheres que nunca fizeram nenhum procedimento, a única coisa que a gente pede é para ver como é que são os mamilos. Então, se ela tem um mamilo invertido ou um mamilo plano, não tem nada o que ela fazer agora. Mas é interessante ela ter o acompanhamento de uma profissional bem no início da amamentação para ajustar com pega. A gente tem alguns acessórios que ajudam a protusar o bico para facilitar nessa pega. Não adianta fazer isso antes, porque quem vai colocar o bico bem elástico vai ser a sucção do bebê. A gente não consegue fazer isso antes. Então, é só para você se olhar, né? Então, na gestação, a gente precisa se olhar, ver, e se você acha que tem alguma coisa ali que talvez precise de um apoio profissional, você busque para fazer um pré-natal de amamentação, ou com consultora, ou com pediatra que seja. Tem muitos pediatras que são a favor da amamentação, que fazem o curso de consultoria de amamentação para apoiarem e auxiliar essas pessoas na amamentação. Legal, legal. Vivi, então, se preparou ali, se informou durante a gravidez, né? Cuidou direitinho do corpo, leu bastante, tá super informada. Mas a gente sabe que só isso na gravidez não é suficiente, porque na hora do vamos ver, chegam as dúvidas, vem ali, né, a descoberta, porque a gente está aprendendo, né, a amamentar. É uma coisa que é natural, no sentido de que é da nossa natureza, mas não é tão instintivo assim, né? Pôr o peito pra fora, bota o neném e pronto, tudo flui Não. lindamente. A gente tem as dificuldades, principalmente no inicinho, com o recém-nascido, né? E assim, você como consultora de amamentação, quais as maiores queixas, assim, que você vê em relação ao RN? E aí, já pegando um pouquinho do gancho das perguntas que eu já tinha te encaminhado, de quem tá aí nesse comecinho aí, tendo umas dificuldades com o bebezinho piquitito em casa. Olha, o que é mais difícil mesmo é a mulher ali no seu puerpério, né, entender que o bebê precisa dela muitas vezes e que o bebê chora e que não é só a amamentação, mas é o comportamento daquele recém-nascido, que a única forma dele se comunicar é através do choro. E aí muitos pitacos remetem que é fome. Né? Então aquele bebê tá com fome, e aí ela acha que o leite dela é fraco, e aí começa uma cascata de sentimentos, inseguranças em relação a isso. Porque ela não tem leite ainda, porque, né, a gente sabe que o corpo produz colostro,
E a partir do momento que o bebê nasce, né, que a placenta sai, que o corpo entende, opa, precisamos produzir o leite maduro. Isso Uhum, já é em torno de 3 a 5 dias após o nascimento do bebê. Acontece uma coisa que se chama apojadura, que é a descida do leite. Então, assim, são acontecimentos que a mulher precisa ficar de olho. Então, se ela não teve uma apojadura, é sinal que alguma coisa não está caminhando bem na amamentação dela. E a gente tem que entender que a amamentação não é instintiva, né? Muito se fala do parto, de você sentir o seu corpo, se movimentar, respirar, que a mulher, né, que se conecta com o seu corpo, ela consegue parir, tudo. E, na verdade, tudo tem as suas exceções. E na amamentação, o bebê, ele não foi formado com o tamanho da boca específica para o seu seio, né? A gente precisa entender que não foi feito ali o encaixe de chave e fechadura, porque o seu corpo pode produzir vários bebês diferentes e o seu peito continua sendo o uhum. mesmo. Então a gente E quem teve um precisa. bebê prematuro sabe muito bem disso. Aquele pique neném desse tamanho, com a boca desse tamanho, um peito enorme, cheio de leite, tipo assim, não encaixa. Tipo Não assim, encaixa. Então, parece que não vai assim, dar. muitas pessoas têm uma imagem, né, de amamentação meio romantizada, que o bebê só colocar no peito ele vai conseguir. E uma das coisas que eu bato muito o martelo, eu falo com o meu conhecimento de desenvolvimento dos bebês também, é que os bebês não têm controle da cabeça, não têm controle do pescoço. Então, se a gente não guiar ele, não acompanhar ele nessa mamada, não posicionar, ter esse manejo que a gente fala, ele vai ficar com a cabeça toda perdida, o corpo todo mole, e falar, ah, Fica ele não procurando quer o peito mamar. assim, né? Tipo assim, A criança cadê, tá cadê, cadê, morrendo. cadê? Pois é, o bebê tá lá com fome, querendo mamar, mas ele não vai chegar no seu seio automaticamente, né? Isso não existe. A gente precisa ajudar esse bebê a ficar numa boa posição, encaixar a boca dele, posicionar bem esse seio para que ele comece a aprender a sugar o peito. Então, o movimento de sucção é um movimento também que é uma aprendizagem. Então, não dá Uhum, para a gente imaginar que um bebê recém-nascido saia prontinho, mamando lindamente, que não. Então, assim, a gente tendo essas informações, a gente baixa as nossas expectativas, a gente fica mais atento a alguns sinais. Então, hoje sabe-se que tudo que entra no bebê no primeiro mês precisa sair. Então, se o bebê não está mamando muito bem, ele não vai estar fazendo cocô e xixi. E, obrigatoriamente, no primeiro mês de vida, o bebê precisa fazer pelo menos um cocô por dia. Então, se ele não está fazendo, é um sinal que aquele recém-nascido não está sendo bem nutrido, né? Após o uhum. primeiro mês de vida, o sistema digestório do bebê vai tendo mais flora intestinal, absorvendo melhor esse leite, e aí o bebê acaba pulando dias de fazer cocô, acaba que ele não faz tanto, mas os primeiros 30 dias é uma regra obrigatória. E a gente precisa entender também que, principalmente no ambiente hospitalar, quando o bebê tem a gente chama, não é o cocô, tá? Mas tem o mecônio, que muita gente fala que é cocô, mas na verdade os fluidos que o bebê teve intrauterino aí, que ele vai colocar para fora. Quanto mais ele demorar para colocar esse mecônio para fora, maior são os índices de bilirrubina, que causam a icterícia neonatal. Então, se eu sei que a icterícia neonatal está associada ao índice de alto mecônio no intestino, eu preciso estimular esse bebê a mamar bastante, né? Então, com colostro mesmo. Então, o bebê, ele acabou de passar por um parto, independente se é cesárea ou se ele é normal, e aí vai para o hospital, para o berçário. Aí fica lá 4, 5, 6 horas longe da mãe no berçário. Então, quantas vezes ele poderia ter ido ao peito sem ter, se ele tivesse ao lado da mãe, em vez de estar lá no berçário? Então, assim, é uma cascata de coisas que vão acontecendo que quando você se informa antes, são pequenos ajustes que fazem toda a diferença. Você chega em casa sem uma receita de lata, você não introduz bicos artificiais porque está achando que o seu bebê quer sugar demais
e ele tá precisando sugar, e na Quer verdade... chupetar o peito, né? Pois é. Então, assim, tendo essas informações prévias, entendendo, né, a importância de ter um contato pele a pele, do bebê estar... Ai, Juliana é fofa. Dela estar... Obrigada, Ju. É, dela estar nesse contato pele a pele, de deixar uma livre demanda, incentivar esse bebê a mamar, fazer uma compressão de mama. A gente tem várias técnicas para ajudar esse bebê a mamar, extrair esse leite, inclusive de ordenhar a mama mesmo, para ir bastante leite para esse bebê. Faz com que a gente tenha menos intercorrências, as coisas Ô, fluem Vivi, melhor. e uma pergunta aqui, que pegando alguns comentários aqui do pessoal que eu já vi. Tá. Quem tem parto cesárea tem mais dificuldade para amamentar? Por quê? E como que a gente maneja isso? Olha, se essa pessoa que teve o parto cesárea, ela tiver, se ela conseguir, né, tiver uma equipe que apoia ela ali a fazer uma golden hour, a fazer exatamente igual que a gente faz com uma mulher que teve um parto normal, as diferenças são mínimas, tá? O que que acontece na cesárea, por como vai para o centro cirúrgico, a mulher está ali sendo costurada, privam muito do primeiro contato da mãe com o bebê. E a gente sabe que a Golden Hour, ela faz muita diferença nesse início de amamentação. Então, uma mulher que teve que passar por uma cesárea, se ela puder ter na sua primeira hora de vida do bebê, o bebê ter sugado o peito, sido estimulado a sugar, amamentar, ela vai ter uma pojadura, ela vai ter todos os benefícios que uma mulher que teve um parto normal. O que Uhum. acontece um pouco é que o corpo da mulher numa cesárea, de forma eletiva, que ela não entrou em trabalho de parto, demora um pouquinho mais para fazer a transição do leite, do leite transitório até chegar ao leite maduro. Né? Então, assim, quando a mulher passa pelo parto normal, ela entra em trabalho de parto e ela precisa ir para uma cesárea intraparto, basicamente não tem diferença nenhuma, porque todos os hormônios, boa noite, Lari, a Larissa, é, ela passa por todos os processos de trabalho de parto, então a questão hormonal, da ocitocina, e o corpo entende que tem um nenenzinho nascendo ali. Quando a mulher vai para uma cesárea de emergência fora de trabalho de parto, a partir do momento que a placenta saiu, porque aí o bebê nasce e a placenta saiu, o corpo vai entender. Então, assim, Uhum. não tem uma regra específica tabelada, porque cada corpo funciona de um jeito, né? As mulheres são diferentes entre si, mas a amamentação, que é muito importante, é tentar manter a golden hour ser, assim, quase que obrigatória mesmo. Você tem que garantir que ela aconteça, que é logo após o bebê nascer, dali alguns minutinhos, colocar ele em contato com os seios da mãe, os Se dois, né? tiver, né, claro, e alguma intercorrência que impeça, né, esse contato imediato, correr atrás o quanto antes, né? O quanto antes for possível, e se assim, se o seu bebê for para uma UTI, tiver alguma internação, aí a gente precisa de manejo para estimular o seio dessa mulher para continuar nessa produção e oferecer esse colostro dessa mulher que pariu para esse bebê que está internado, né? Porque Uhum. mesmo ela não podendo, ele não podendo estar ali na pele a pele, sugando o peito, aquele leite, o banco de leite do hospital pode oferecer o seu leite ordenhado para o seu bebê, que é o melhor nutriente para ele naquele momento. Eu e a Laura também para falar, né, Laura, que bebês Tiveram de UTI bebês mamam prematuros. e mamam bem. E já vi que teve um que comentou, foi o meu caso, mas é possível amamentar. Então, é Exatamente. possível sim, a gente pode ter, né, algumas dificuldades especiais aí nesse Uhum. início, mas é super Ui! possível. Caiu aqui, Opa, desculpa. tá viu? É que eu puxei o fio sem querer. Ô, Voltei. Vivi, e ainda Hum, aqui do RN, eu acho que a gente já respondeu, né, bastante das perguntinhas lá sobre RN. Tem só uma uhum, coisinha aqui que eu acho que vale a gente falar sobre quando a mulher ela tá, né, nesse inicinho aí, que eu hum. tive muito isso também.
um peito encher mais do que o outro, né? Eu tive Ah, hiperlactação no peito esquerdo, então ele enchia mais que o outro. O Bernardo tinha um pouco de dificuldade de mamar, então quando ele pegava, vinha muito leite de uma vez, ele dava aquela afogada. E aí, a gente tira e, dependendo, produz mais leite, não tira. O que que é o melhor? Como fazer aí uma massagem, uma ordenha, manual com a bombinha? O que que então, funciona melhor? assim, nesse caso específico, eu vou voltar um pouquinho antes para a gente entender a lógica, né? Tá. Quanto mais a gente estimular a mama, mais ela vai entender que a demanda dela precisa aumentar. Então, para pessoas que têm dificuldade de amamentação, de baixa produção, a gente usa as bombas elétricas para aumentar essa produção. E elas fazem isso, o corpo entende essa demanda. Então, quando a gente tira leite com bomba elétrica, isso pode causar um, um sinal para o seu corpo que você precisa aumentar a produção. Então, quando eu tenho uma mama que ela já está com a produção aumentada, eu preciso aliviar o peso dessa mama para esse leite não engurgitar, não trazer uma mastite, não ficar ali preso nos ductos, né? Porque o corpo produz muito mais do que a gente precisa no início da vida do bebê, né? Meio desregulado. Principalmente quando você tem assim, uma mama maior que a outra, a gente acaba querendo esvaziar aquela mama que está muito cheia. E a gente oferece muito mais aquela mama. E a gente dá o sinal para o corpo, então, que aquela mama precisa produzir mais, porque eu preciso esvaziar mais. E aí você dá o sinal errado. Hoje a gente tem no mercado, e aí não é merchan não, tá, gente? Porque nenhuma marca me paga por isso. Mas a gente tem uma coisa Falei, que tô chama. querendo, mas ainda não tenho, né? Ah, então, né? Não, nem quero, na verdade. Que é o coletor de leite. Né? O coletor de leite, ele é um, um copo de silicone com uma ventosa, que ele trabalha a vácuo, e você pode tirar, então, o excesso sem hiperestimular. Então, ele faz uma sucção gentil, né? E assim, para que aquela mama que às vezes tem ficado muito cheia, ela precisa ser esvaziada para não trazer nenhum problemas, mas a gente evita de pôr muito bebê lá, porque o bebê suga. E a sucção dele é mais efetiva do que qualquer bomba elétrica. Então, não que a gente não vá oferecer para o bebê, mas a gente vai oferecer menos e oferecer mais a outra para tentar dar uma regulada. Mas, Mônica, é complicado eu te falar assim quantas vezes, que horas fazer isso, porque depende do organismo de cada mulher. Então, isso é cada caso. Entendi. Olha lá, tem uma pessoa que está usando esse coletor. Ele é ótimo, porque ele é de fácil acesso, né? De custo-benefício. Ele, por ser silicone, a gente pode esterilizar. E o leite que ele coleta ali, a gente pode armazenar depois para guardar, para oferecer em um outro momento. Então, ele é um recurso muito bom, que às vezes, para quem não precisa estocar leite e tal, nem precise comprar uma bomba elétrica, fazer esse investimento. É melhor você investir numa consultora de amamentação, que vai te guiar no melhor processo, do que às vezes, ai, meu peito está muito cheio, vou comprar uma bomba para tirar, e você dá um tiro no pé, porque não é essa a Uhum, recomendação. Então, o olhar do profissional para esses casos específicos faz diferença. uhum. E falando em olhar profissional, teve uma perguntinha aqui que eu sei Hum, que é super difícil de você responder. Do recém-nascido morder o peito. uhum. Eu imagino que, assim, uma das coisas, até pela minha experiência com o Bernardo, né, na época eu estava, assim, com um dos lados, né, estimulando mais, eu percebi que ele dava essas mordidas para tentar parar o fluxo. É um dos motivos do recém-nascido morder? Um Nossa, reflexo, assim? tem tantas possibilidades. Vou responder a Larissa. Eu acho que inicialmente é melhor que uma bombinha assim, porque ele tem um custo-benefício super bom. Vou dar uma média assim, ele custa em torno de 40, 50 reais. Uma bomba elétrica boa, você vai pagar mais de 700, 800 reais. Então é um décimo do valor. E é fácil, acho, Uhum, em farmácia, essas coisas. Então acho que vale a pena. Quem faz o acompanhamento de pré-natal comigo, eu recomendo geralmente ter uma em casa porque ajuda mesmo.
Agora, sobre a mordida do recém-nascido, são muitas variantes. A gente precisa como é que está o frênulo dele, se ele tem freio lingual ou não. Precisa ver como que está a abertura do maxilar dele para fazer essa pega na mama, qual que é o posicionamento que ele está, se dependendo do tipo de parto que ele teve, se foi um bebê que foi um parto instrumental, se ele nasceu com vácuo, extrator ou fórceps, isso pode trazer tensões na cabeça, e aí talvez seria indicado passar no osteopata para tirar essas tensões para a criança, para o bebê conseguir abrir mais o maxilar. Depende de como é Dá uma que é. aliviada, assim, né? Exatamente, depende de como que tá tão protuso esse bico do peito da mulher ou não, se é um bico rígido, e aí a gente precisa manejar um pouco mais para levar até o fundo do palato mole da boca do bebê, e às vezes é a forma como que a mulher introduz o seio na boca do bebê, então assim, precisa ver, não tem como eu te dizer por que que ele morde, às vezes introduzir um bico artificial ali, uma chupeta, uma mamadeira que já muda totalmente o formato da criança fazer esse movimento. A Então, são famosa muito. confusão de bico, né? Exatamente. Então, tem muitas variantes que eu não consigo te responder, precisa avaliar mesmo. Isso é um caso muito clássico Uhum. de avaliação de consultoria de amamentação, quando o bebê mastiga o bico do peito, porque a gente vai com aquela ideia, porque a mamadeira a gente põe na boca do bebê reto, e a gente acha que o peito também é reto, mas não é uma pega assimétrica. Então, quando você entende como é Uhum. que é a pega, isso daí é difícil de acontecer. Eu acho que é pelo bico Legal. estar mais duro mesmo. Então, pode ser isso também. Aí precisa os mamilos estar bem molinho e ele não morde. Então, porque aí o peito consegue ter uma elasticidade até o fundo do palato mole. Porque o palato duro é E onde se o bebê aperta e dá a sensação de apertam? mastigar. E Dói pra também apega, caramba. né, Vivi? Porque se o bebê pega só ali na pontinha, ele vai pegar só o mamilo. Se ele consegue abocanhar mais, aí já a Olha pega lá. já vai ser bem O que ele diferente. morde é o peito que está sempre bem cheio. Se você colocar o coletor de leite no seu peito antes, ele vai tirar um pouquinho e vai deixar essa mama um pouco mais móvel, mais elástica. E aí a gente consegue colocar mais para fora. Eu sei da sensação, eu amamentei, eu lembro quando o peito estava muito cheio, tudo que eu queria é tacar minha filha lá para ela sugar e trazer aquele alívio. Mas a gente pode se machucar. Então, às vezes, a gente precisa fazer uma massagem, ordenhar um pouquinho ali, tirar um pouco desse excesso para deixar o complexo aureolar ali, né, o mamilo, a areola mais móvel e não machucar. Então tem que ter um pouquinho de Uhum. paciência e manejo nesses casos. Legal. Vivi, vamos lá para as outras perguntas aí. Dos RNs, eu acho que a gente conseguiu responder tudo, né? Uhum, Agora, já dos bebês um pouquinho maiorzinhos, a gente teve várias perguntas aqui de uma mãe que está preocupada com a ordenha, né? uhum. De como fazer a ordenha para ter ali um leite de reserva. Por uma emergência, assim, preciso sair ali rapidinho, vou no supermercado, na padaria, quero dar uma volta para esparecer. Não é ainda uma ordenha de volta ao trabalho, que precisa ter um estoque grande nesse primeiro Uhum. momento, mas ela está com um pouco de dúvidas de como fazer essa ordenha, como armazenar, depois que tira do peito, como que bota no potinho, se guarda na geladeira, se guarda no freezer. Qual que é a melhor orientação que a gente tem hoje nesse sentido? Bom, vamos lá, né? A gente tem duas orientações na área da amamentação, que é a escola americana e a escola brasileira, né? Porque depende muito dos refrigeradores, dos cuidados de manuseio. Eu vou falar aqui a brasileira, que é o que traz mais segurança para a gente, que são uma data de validade um pouco menor, mas que garante que aquele leite não vai estar contaminado, que você não vai pôr seu bebê em risco, né? Então a gente sabe que um leite ordenhado guardado em um recipiente estéril, então, ou um saquinho de armazenamento de leite que nunca foi utilizado e que ele é descartável, ou potes de vidro com tampa de plástico, que eles podem ser fervidos e esterilizados. Nesses recipientes, durante o armazenamento na geladeira, eles duram 12 horas. Tá? Então, eu tirei, ele tem 12 horas de validade para eu reaquecer, e eu já falo como é que é isso, para oferecer novamente para o bebê. E no Dentro ali da freezer, geladeira, onde a gente põe a comida mesmo, né? isso, não pode ser na porta, porque a porta sempre onde a gente abre é onde ela perde temperatura, né? Então a chance de Uhum. contaminar
é muito grande. Então, o ideal é que ela fique ali naquela parte mais em cima de frios, que é uma parte bem perto da onde sai o ventinho gelado, né? Então, lá no fundo, Uhum. bem vedado. No freezer, a gente tem a recomendação, se é um freezer dentro da geladeira, então quando é aquela porta de geladeira única, que tem um freezerzinho ali dentro, ele tem a Aquele validade que de normalmente é 15... menorzinho, né? Lá dentro, assim. Isso. Ele tem a validade de 15 dias congelado. E se for um duplex, que é duas portas, ele tem a validade de 3 meses. Então, quando é um frost free, né, que é aquele freezer que Uhum. não acumula gelo, é quando você consegue fazer um estoque e ter uma validade maior, então de 3 meses. Quando é aquele que tem um gelinho, ele dura 15 dias e dentro da geladeira 12 horas. Em temperatura ambiente, não é na verdade estocar, mas assim, a partir do momento que você ordenhou, o ideal é que você coloque para refrigerar na próxima primeira hora. Então, assim, que você não demore mais do que 60 minutos para arrumar esse leite Armazenar aí em algum dos que... dois. Exatamente. Né? Então você tem ali, não deixa esse leite ali esperando muito tempo, porque aí ele pode talhar, azedar, contaminar e não ficar mais seguro para ofertar. Então, esses são Uhum. os tempos de congelamento, de armazenamento. Para descongelar, sempre em banho-maria. Não pode pôr no micro-ondas, não pode colocar direto ao fogo, porque isso acaba com as propriedades do leite. O leite é sangue, ele é vivo, ele tem células de defesa, tem... A gente sabe, né, que até a vacina do Covid passa pelo, pelo leite materno, né, o leite humano, então o leite ali, ele tem os glóbulos brancos, as células de defesa, que em altas temperaturas elas se perdem. E então a gente não deve, de forma alguma, ferver ou colocar em micro-ondas, que isso detona o leite. Então é só em banho-maria mesmo. É um leite que ele dissolve, digamos assim, né? Ele fica a temperatura para se oferecer rápido, então não é uma coisa muito demorada, fácil de fazer, e ela deve ser imediata. Então também não pode tirar, você pode tirar do freezer e colocar na geladeira, e da geladeira aquecer. Você pode fazer esse processo. Mas da geladeira, você tem que colocar direto para aquecer e oferecer. Não pode deixar em temperatura ambiente esperando, não, tá? Que momentos a gente faz essa ordenha? Ai, que horas que eu ordenho? Antes que meu bebê mamou, depois que meu bebê mamou. Se eu tirar antes, meu bebê quiser mamar, será que meu peito vai ter leite ainda? Tem muitas dúvidas em relação a isso. E aí depende muito do volume de quanto leite precisa ser ordenhado, com que frequência, com que equipamento ela faz, se é uma ordenha manual, se é ordenha de bomba elétrica. Então, é assim, não tem o melhor cenário, porque depende do que a pessoa precisa. Mas a gente Uhum. sabe que nos primeiros horários da manhã, então por volta das 4, 5 horas da manhã, após o pico da prolactina, que é o hormônio do nosso corpo, através da ocitocina, que faz essa produção do leite, são um dos melhores horários que saem mais volume de leite. Não quer dizer que seja assim com todas as mulheres, a tendência é ser um pouco mais assim, mas depende, se essa mulher faz ordenhas ao longo do dia e o corpo dela se condiciona a uma ordenha às 3 da tarde, que ela faz todos os dias, e aí ela cria aquele hábito, ela vai conseguir extrair bastante leite. O que a gente precisa entender é que o peito, ele é fábrica. Então, com o estímulo, ele produz. Então, a gente não precisa se preocupar de que eu vou esvaziar meu peito e ele não vai ter mais leite, né? O ideal é que você garanta o leite primeiro para o bebê. Então, o bebê, né, tá sendo amamentado e aí você sabe o horário que ele mama. E aí você separa uma mama para oferecer para aquele bebê e a outra mama você tira na ordenha, né? E num outro momento, Uhum. quando você for ordenhar, você inverta as mamas para as duas mamas terem os dois
E dá pra estímulos. fazer junto também, né? Eu fiz muito isso, mamando num peito, tirando no outro. Com a cara tem que ter uma habilidade, né? Claro, Ajuda do pode. marido. Pois é, porque assim, você tem que ter uma certa coordenação motora ali de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes o bebê vai dormir, a bombinha faz barulho. Então, assim, não precisa ser ajuda, porque a ejeção de leite ele acontece ao mesmo tempo. Principalmente quando os bebês são um pouco menores, então até uns 2, 3 meses, quando o bebê começa a mamar num peito, o outro começa a jorrar leite, né? E a gente não quer perder. A minha sugestão é usar Uhum. o coletor nesse seio que está jorrando leite e depois que o bebê já estiver satisfeito, você finaliza com a bombinha, Uma né? Porque pupila. aí dá para você ficar mais, você consegue massagear, extrair todo o leite que ficou lá nos alvéolos que estão aparecendo por conta desse, dessas ejeções de leite e consegue armazenar uma boa quantidade. E a ordenha, ela é hábito. O seu corpo entende quando você faz isso frequentemente. Então, a primeira vai sair ali 20, 30 ml. Depois, você fazendo nos mesmos horários, na mesma frequência, o seu corpo vai entendendo e vai aumentando essa produção e você vai conseguir tirar 100 ml, 150. Então, se você não tiver nenhum fator de risco, cirurgias, é muito individualizado Ai, isso, né? deixa eu contar uma história. Quando o B nasceu, ele ficou na UTI, ficou 11 dias na UTI, para quem não sabe. E ele nasceu na madrugada de quinta-feira, de quarta para quinta, né? Então, na quinta-feira, eu passei, né, o dia no quarto, né? Aí a enfermeira falou: olha, você pode ir no lactário, lá eles vão te passar todas as orientações para você tirar o leite, o seu leite vai ser oferecido para ele, né? Enquanto isso, ele vai receber o leite materno do banco e tal. Só que para a primeira visita, você tem um horário específico para ir. Então, na quinta eu não consegui ir, porque eu já tinha passado desse horário. Então, eu só fui no Entendi. lactário na sexta. Aí, fui na sexta-feira de manhã, e aí a enfermeira foi, me passou todas as orientações, explicou direitinho tudo que eu tinha que fazer, passo a passo, me mostrou onde estavam as coisas e foi me ajudar a tirar. Aí, todo empolgado, né? Tipo assim, vou arrasar aqui, vou encher essa mamadeira aqui de leite, vou mandar lá pra cima pra UTI, meu filho vai encher a pança com meu leite, né? Toda poderosa, né? Um dia pós-parto. E aí fui, peguei a bombinha, botei a bombinha, tá lá, chup, 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 negócio lá fazendo um barulhinho. E era aquela bombinha hospitalar, que é mais forte que as bombinhas que a gente tem em É. casa, né? E eu olhava pra baixo assim, não saía, acho que nem vento. E aí eu olhava pro outro. Aí tinha toda uma técnica, né, que elas pediam pra fazer, principalmente no comecinho, né? Um tempinho de um lado, um tempinho do outro, um tempinho de um lado, um tempinho do outro. Massagear. Massagear e tal. E aí eu fiz todo o tempo que ela pediu pra fazer, né? Ainda mais essa de primeira vez, ela pediu com bastante cuidado, né? Não saiu nada, nenhuma gota, nenhuma gotinha de nada, assim, ó, passou, nem sujou a mamadeira do negócio. O potinho, né? Não foi a mamadeira, não, o potinho. E aí ela foi, assim, na maior classe, né? Aí, quando você acabar de ordenhar, você vai pegar aqui a etiqueta, vai colocar aqui no potinho com seu nome, tem o nome do seu bebê. Aí eu olhei assim, né? Tipo assim, não tem nada aí, moça. Pra que você vai fazer isso? Mas ela seguiu o protocolo. E aí você vai vir aqui no caderninho para anotar, né? O seu pote, né? Seu nome, que é o que vai ir para o seu bebê. Aí ela olhou, né? Nesse caso, mesmo que não tenha saído nada, você faz isso, porque a gente vai esterilizar o pote depois. Então, identifica que esse aqui é o seu. E aí ela escreveu assim no caderninho, né? Estímulo. Tipo assim, É, eu achei legal que, tipo, não desvalorizou, né, o meu trabalho. Então, assim, estimulou. exatamente. Porque a gente E não aí, pode ter essa expectativa que vai dar tudo certo de primeira, né? não, pois é. E aí tinha uma mãe lá, que ela era uma mãe de gêmeas, e ela já estava com as nenéns na UTI há muito tempo. E ela era assim, ela já estava tão acostumada ali com a UTI, e tinha tantas mães na UTI que estavam lá, né, há muito tempo, que se conheciam, viraram amigas, né, conversavam. Então ela ficava lá com duas bombinhas, uma em cada peito. Ela segurava as bombinhas assim, para o pessoal ver, né, o que, é que eu tô fazendo. Ela segurava, né, a bombinha assim e ficava conversando. Aí conversava com uma aqui, aí virava pra outra. E aí eu olhei pra ela
ela tava com um pote um vidrinho assim de mamadeira, né? Que era o que colocava na maminha, de 200 ml, aquela grandona, e tava tipo assim, já quase cheio. Nos dois, eu falava, meu Deus. Aí eu pensava assim, ela já está aqui há bastante tempo, ela faz isso com frequência, ela tava lá, tipo assim, todo dia, toda hora ela tava lá, tipo assim, em vários momentos, né, do dia ela tava lá. Então, assim, é uma questão de estímulo, né? Como você falou, o peito é fábrica, ele vai fabricar conforme a gente estimular, né? Exatamente. E o bebê não vai ficar sem, a gente pode tirar que vai ter leite pro bebê, o corpo vai continuar fazendo, né? E para quem precisar de fazer um estoque, né? A gente que às vezes volta a trabalhar, mesmo quando é nem muito novinho, a gente sabe que, infelizmente, a realidade do nosso país, né, não permite uma licença maternidade tão longa, né? E para quem é Que muitas vezes autônomo acaba também, né? atrapalhando, Que né? às vezes precisa fazer algumas coisas, então eu tenho É. médicas, né? Então, que voltaram a atender e às vezes levam o bebê e faz estoque para deixar. E essa é a Então, assim, realidade, né? É a possível, gente dá é conta, né? puxado. O corpo consegue produzir, acho que a gente precisa confiar no poder do nosso corpo de dar conta do recado, né? Se a gente Sim, tiver apoio, se a gente tiver orientação, suporte, eu é. tenho certeza É que a difícil gente a gente consegue sim. aconselhar a pessoa a fazer isso sozinha, porque às vezes ela pode se machucar, porque, por exemplo, a bombinha, o ideal é que tenha um bocal do tamanho do diâmetro do seu mamilo. Então, quando a gente compra uma bombinha elétrica, ela vem com um tamanho só. E esse é um acessório que você pode comprar de outros tamanhos. Isso não traz traumas, né, para o seu mamilo. Então, assim, tem informação, né? Tem pessoas que podem Uhum, ajudar. Então, acho que a pessoa, ela precisa, assim, já que vai investir, investe na informação para trilhar um bom caminho, para você não ter desperdícios, para você não criar expectativas que você não vá atingir, né? Então, um profissional consegue olhar ali como é que está a sua mama, qual que é a sua necessidade, trilhar um plano de ação encaixado que vai economizar, porque quando você tem neném, você não tem mais tempo para nada, você não tem tempo para pensar no almoço de amanhã, você está ali fazendo no batidão. Então, ter alguém que chega com tudo mastigado, um plano de ação prontinho, falando você vai fazer isso essa hora, isso essa hora, isso essa hora, vale muito a pena, né? Do que você ficar buscando textos, tutoriais, coisas difíceis que uhum, às vezes a pessoa pode piorar a situação em vez de ajudar. aham. Vivi, eu acho que a gente respondeu tudo. Menina, se tiver ficado alguma perguntinha sem responder, a gente manda por escrito depois. Ou a Vivi faz um videozinho aí pra nós, já comprometendo a Vivi. Não, tudo Tem só bem, uma eu me viro. pergunta que uma mãe mandou aqui, bem no inicinho, quando a gente estava falando ainda da gravidez, do seio ficar sensível. Uhum. A Carla perguntou o seguinte, a pergunta dela sumiu aqui pra mim, mas eu li na hora. Ela já desmamou, pelo que eu entendi, já tem um ano que ela desmamou, mas Ah, ela acho que falou eu que vi. ainda sente um pouco de sensibilidade. Isso é normal de acontecer? O que que ela, se ela precisa avaliar isso com alguém? Como é que é essa questão dessa sensibilidade que pode ficar aí ainda depois de um tempo? Na verdade, é sempre bom fazer uma avaliação, porque geralmente quando o corpo para de produzir, né, assim, a mama ela vai retornando ao normal que ela era antes da gestação, né? Então, assim, inclusive dependendo da idade da pessoa e como que é a condição de colágeno nela, o peito, o bico do peito, ele fica mais firme novamente, né? Não fica tão elástico e tão protuso quanto ele é durante a amamentação. Então, se ela sente sensibilidade, precisa ver de que nível é essa sensibilidade, se não é uma nova gestação que está aparecendo por aí, porque um dos indicativos de uma nova gestação é a sensibilidade no seio, mas se não for, acho que uma ginecologista que é mastologista também consegue avaliar e ver. Na verdade, depois de uns 6 meses, para as mamas não estar sentindo mais nada. A gente tem esse período, mas ela Uhum. pode ser uma pessoa sensível. Então, eu não consigo dizer. Tem aqui uma pergunta que eu lembro que tinha lido, que eu queria avisar, falar, que era sobre se o leite materno dá cólica no bebê. Então, tem gente que acha que o Ah, bebê tem verdade. cólica e, na verdade, a gente precisa ver como é que tá essa pega. Se é um bebê bem recém-nascido, bem pequenininho, não tem cólica.
as cólicas, elas vão aparecer, né, a disquesia abdominal do bebê, intestinal e cólica, elas vão aparecer a partir de 6 semanas de vida. Então, a gente tem que entender que um bebê até uns 40, 45 dias de vida não tem cólica intestinal causada por alimento. Ele pode ter, sim, um Uhum, desconforto causado por gases. E como é que esse ar entra? Ele entra pelo choro, pelo mamar pega e por bicos artificiais. Então, quando ele chupa uma chupeta, quando ele chupa uma mamadeira, ele engole o ar. Quando ele chora muito, e ele engole o ar. E quando ele está numa pega errada. E esse ar, quando uhum, ele não é arrotado para fora, ele entra. E ele entra e traz desconforto, que o bebê não consegue liberar os esfínteres anais para soltar um pum, e aquele fica ali ruim. Então a gente precisa ajudar aquele bebê a relaxar. Quando o bebê uhum. relaxa, o esfíncter relaxa e o ar sai através de pum. Então, de que forma que ele relaxa? Com bolsinha de água quente, contato pele a pele, mamando, o bebê relaxa. Então, se o bebê está muito desconfortável, é isso que faz trazer um conforto para ele. Então, o leite materno em si não traz cólica. Precisa ver se é um bebê que possa ter alguma alergia. Então, através do leite materno, se uma das alergias que a gente ouve muito é a proteína do leite de vaca, e ela passa pelo O leite materno, APLV. isso, a PLV. Então, se o bebê tem essa alergia, ele vai ter cólica por conta da ingestão do leite materno de uma mãe que está comendo leite. é, o que a gente come influência. O leite passa o leite de vaca passa pelo leite humano, né? O leite materno. A alimentação da mãe influencia na cólica do bebê? Depende. Né? Não como muita gente fala que quem come feijão, o feijão passa pelo leite. Não, não passa o feijão pelo leite, porque vai dar cólica no bebê. Mas tem algumas substâncias que a gente precisa pensar que o leite é igual o sangue. Então, da mesma forma que a gente vai achar no sangue da pessoa que amamenta ali algumas substâncias, como álcool, cafeína, vai passar também pelo leite que é produzido por esse corpo. Então, alguns alimentos, sim, podem passar pelo leite, mas não desse jeito, você comer repolho, meu bebê vai morrer de cólica. Não, não é isso. Você pode ter muita cólica. Tem gente que fala, ai, não, às vezes eu comia feijão, percebia que meu bebê ficava constipado. Então, assim, podem ser coincidências, mas a evidência científica Uhum. que mostra pra gente é que o leite humano ele é igual ao sangue. Então, as propriedades de alimentos que passam para o sangue é que vão estar presentes no leite bem Tipo a diluídos. cafeína, por exemplo, A né? cafeína, o álcool, né? Então, e assim, cafeína tem em muita coisa, né? Tem em chá, tem no chocolate, nos caramelos. Então, a cafeína traz, assim, um desconforto para o bebê, uma irritação, que às vezes a gente não sabe o que que é, e é da cafeína que a gente está ingerindo, né? Então, essa é. Ó, a Café não se Jennifer tá deve tomar. perguntando aí se pode tomar café. Ela mora no sul, ela gosta de um chimarrão, que a gaúcha tchê, que adora um chimarrão. Pois Pode tomar, é, não pode? Só pode não pode tomar. tomar muito, né? É que assim, né? A gente precisa, tem que pensar no quanto que é igual bebida alcoólica. Então tem que pensar assim, qual que é o peso dessa pessoa, o tamanho, o IMC, quanto tempo o metabolismo dela demora para sintetizar algumas substâncias. Então não dá para falar para você que você pode tomar 30 ml, porque eu não sei o seu tamanho, né? Precisa ver a altura, peso. Uhum, Então assim, a gente entende que assim, eu amo muito café, então a gente tem opções de café descafeinado, né? E assim, se você for tomar um café cafeinado, veja de você tomar nos primeiros momentos do dia, que você vai entender que ali, depois de uma hora e meia, isso pode passar para o seu leite e observa o seu bebê. Então, assim, se você tomou uhum. café e nada aconteceu com o seu bebê, tá tudo de boa, tome o seu café. Agora, se tem alguma coisa acontecendo, seu bebê está desconfortável, você está desconfiada do café, tira o café e percebe. Observe o seu bebê. Ficou melhor. Então, para você, talvez não dê para usar. Então, não dá para a gente bater assim o martelo que nem receita de bolo, porque cada corpo funciona de um jeito.
Em coisas que são muito particulares mesmo, né? São. Entenda um pouco da informação generalizada, a gente ter um olhar mais observador e crítico, a gente consegue ver mais o que pode estar influenciando ali na amamentação. Mas não é o que vai funcionar para um, é que vai funcionar para o outro. Pensando agora, se tomar muito, o Beleza. bebê vai ficar acordadão. Pode ser, Laura? Depende, né? Depende. Tem gente que com cafeína dorme, então também depende como que vai ser. Não é necessariamente uma regra. A gente tem que observar, ver cada caso um caso. Certo. Vivi, a gente fala demais, né? Esse assunto dá pano pra manga, a gente, ó, mal saiu dos RN e Pois estamos é. aqui falando já há um tempão. Gente, muito obrigada aí por todo mundo que participou. Se tiver ficado ainda alguma dúvida, a gente faz outra live depois. Não vai ter problema nenhum. A Vivi vai adorar falar com a gente de Não, com novo. certeza. Falo pouco, né? Vivi, só uma pergunta, já fazendo um Manda. merchan aqui para você. Eba. A consultoria de amamentação, tá? Você consegue fazer online para as mamães ou tem que ser presencial mesmo? Não, pode ser online. A gente consegue avaliar através de imagem, de foto, de vídeo. Claro que presencial a gente coloca a mão ali, né? Às vezes para uma pessoa precisa sentir, mas é super possível online, principalmente de amamentação no pré-natal de amamentação, que você não tem um bebê ali ainda, então que é de Uhum. informação, de avaliar a mama, então a gente consegue através de imagem mesmo. Então, é possível de forma online conseguir dar esse apoio, sim. Então, às vezes a pessoa não quer receber alguém em casa com recém-nascido, às vezes a cidade onde ela mora não tem profissionais que atendam, mas ela não precisa ficar desassistida, não. Dá para ser online, sim. Gente, recomendo a Vivi, se alguém quiser, pode chamar ela, que ó, de olho fechado assim, ó. Pode falar com a Obrigada. Vivi. A Vivi Obrigada, aqui, ó, Elane. tá no nosso Prazer. coração. Obrigada, gente. Muito obrigada. Gente, ó, nós vamos salvar a live, deixar salvo aí no perfil, pode compartilhar com as outras mães. E se tiverem mais dúvidas, como eu falei, manda aí pra gente que a gente programa aí uma outra live mais pra frente, com outros assuntos, com os bebês maiores. Vai ter com certeza muito assunto pra gente falar. Com Vivi, muito certeza. obrigada Obrigada a pela sua vocês, disponibilidade gente. de estar aqui com Parabéns a pelo gente. conteúdo, tá ótimo. O amor Obrigada. ordenha a segurança da qualidade. E é isso, meninas. Obrigada mesmo. Acho que a gente consegue ajudar bastante pessoas, né, mulheres a viver a maternidade de uma forma mais leve e consciente. Com certeza. Então, um beijo, gente. Boa noite. Beijo, Até boa a noite. próxima. Até, tudo de Tchau, bom, gente. Vivi. Tchau.